Boa tarde, meus amigos. Aqui é o Danilo, distribuidor da Timol, seu patrocinador. Estamos aqui hoje para ajudar vocês a demonstrar melhor para os clientes, né, o nosso produto principal, no caso que é o Silocimol, e também vamos falar um pouco do Top H+, né, que é o complemento do Silocimol, para estar ajudando no processo de magnetização da água. Então, vamos aqui seguir um roteiro de apresentação que depois eu vou passar para vocês por e-mail esse material, para vocês puderem ter de consulta. Vou passar também alguns material de estudo, assim como também uma ficha de anamnese para vocês estarem utilizando durante as pesquisas. Desculpa, durante as apresentações, né? Então, nesse roteiro de apresentação, inicialmente, é interessante você falar um pouco da sua experiência com água magnetizada, né? Como foi que você conheceu a água magnetizada? Quais benefícios que ela trouxe para você, né? Ou para sua família, né? De preferência, uma pessoa bem próxima, né? A mãe, o irmão, o tio, né? Uma pessoa que de fato você saiba realmente qual o benefício que ela teve, né? Logo em seguida, é interessante que você pergunte para o cliente se ele já ouviu falar sobre água magnetizada e seus benefícios, né? Se não, né? Se sim ou se não, você pode falar para ele a importância da água de um modo geral, né? Que nosso corpo é feito de água, que é importante você beber uma quantidade mínima por dia, né? E logo em seguida você faz uma breve introdução sobre a água magnetizada, né? Os efeitos que pode ter no corpo. E aí vai falar um pouco sobre as funções da água magnetizada, né? Que são 4, que são eliminar metais pesados, reduzir radical livre do organismo, tornar a água mais leve e mais diurética e promover uma alcalinização corporal, tá bom? Então, depois que você cita essas 4 funções, você vai apenas comentar brevemente, você vai pedir alguns materiais para você fazer uns testes na água para você, nesse caso um teste com silocimol, para você comprovar para o cliente algumas funções, né? Nesse teste, né, são 2 no caso, né? O teste do limão e o teste da água. O limão, de preferência, você pede na casa do cliente, né? Porque às vezes ele pode dizer que você trouxe já um limão já com efeito e tal, então você vai pedir um limão de preferência na casa dele, e é sempre bom você ter um em mãos, porque se caso ele não tem em casa, você utiliza o seu. Mas tente sempre fazer com o do cliente. E o outro teste é o teste da água, né? Então, para esses testes, você vai pedir alguns materiais para ele, que no caso é o limão, vai pedir um recipiente, pode ser um pequeno, né, como esse aqui no caso, com água, para você colocar o silocimol dentro. Você vai colocar o silocimol, no caso, dentro desse recipiente com água, vai encher e vai fazer um dos testes. O outro teste é o teste do limão. Você vai pegar um limão, você vai dividir ao meio, pega uma faca, divide ao meio, uma parte deixa aqui sobre o silocimol e a outra deixa fora, afastado, né? Então você vai comparar esse que está sobre o silocimol e o outro que está fora. E o teste da água, a mesma coisa, né? Você vai comparar essa água do silocimol, a água que está com o silocimol dentro, e depois a água que está sem o silocimol. É importante que seja a mesma água. Interessante também que tem que ser uma água natural. Não é bom que seja gelada, porque às vezes o peixe não consegue perceber. Então você fala para ele que esses testes têm o objetivo de comprovar para ele algumas funções que você vai comentar no decorrer da apresentação, né? E a partir daí, depois que você prepara todo o seu cenário para o teste, né, é importante também você se preparar para isso, ou seja, tem que ter em mãos seu talão de pedidos, sempre a mostra para o cliente, isso vem dentro do seu kit de distribuidor. Tem também alguns folders, tanto para você utilizar quanto o cliente também. Esse aqui é o magnetoterapia, que vem dentro do material. Outros folders também importantes, esse aqui, fim da osteoporose, que é muito bom também,
fala um pouco das pesquisas científicas que foram feitas com o Silosimol. É bom ter também o nosso catálogo de produtos, no qual você vai mostrar para o cliente, né, os produtos que a empresa tem. E um outro panfleto que é do Top H+, né, no caso relacionando o Top H+ com o Silosimol. Então é importante você ter isso em mãos para você estar dando ao cliente, né, várias condições, né, várias possibilidades de ele estar conhecendo um pouco mais sobre a empresa e os produtos, né. Então, de posse desse material, você pode começar a sua apresentação. Lembrando também, interessante que você tem em mãos alguns rótulos de água mineral, para você demonstrar, mostrar para o cliente o ponto da questão do pH da água. Cada rótulo de água mineral tem lá condições físico-químicas da água, né? Então você vai ver lá o ponto pH. Geralmente a água mineral depende muito da marca, pode variar entre 4,5, 5, 5,5, 6, né? Então você vai falar um pouco sobre isso aí. Depois de preparar tudo, aí sim você vai começar a falar um pouco das funções do Silosimol, tá bom? Então, a função número 1 é eliminar metais pesados da água. Nós sabemos que o Silosimol é um produto magnético, né? Então, devido a isso, quando você coloca o Silosimol em contato com a água, ele vai atrair para o corpo do aparelho qualquer metal pesado que esteja na água. E o cliente vai conseguir constatar isso aí com o tempo, né? Porque fica no Silosimol, nesse aqui não sei se dá para vocês verificarem, que ele fica com algumas manchas, algumas pintas, né, avermelhadas. Isso aí justamente é o efeito da atração, né, do Silosimol. No caso, ele está atraindo para ele metais pesados. Então ele impede que esses metais pesados sejam ingeridos, né, porque esses metais são extremamente nocivos para a nossa saúde. O outro ponto é reduzir radicais livres. Radicais livres poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas vêm falar sobre isso aí. Mas são elementos extremamente nocivos à nossa saúde. Nosso corpo ele produz radical livre naturalmente, pode ser digerindo, respirando. Porém, devido à nossa correria do dia a dia, nossa má alimentação, sedentarismo, esse índice de radical livre acaba se elevando no organismo e com isso ele ataca o nosso corpo. E ele atua como se fosse um ferrugem na nossa célula. Ele vai corroendo, né, e vem a causar doenças degenerativas, no caso o câncer, o envelhecimento precoce, né, etc. Aqui nesse panfleto, Magnetoterapia, ele aborda um pouco, tem um ponto falando aqui sobre os radicais livres no organismo, né? Ele fala aqui, radicais livres, causas do envelhecimento precoce e doenças degenerativas. Então é interessante dar uma lida e entender melhor, né, que efeitos ele pode ter no corpo da gente. O outro ponto é tornar a água mais leve e mais diurética, né? Esse ponto você vai constatar para o cliente, né, no teste que você fez com a água, ou seja, se o Silosimol está aqui atuando já, né? Ele já está começando a fazer o efeito aqui. Então, você agora vai explicar para o cliente por que isso ocorre, né? Então, você vai pegar seu panfleto de magnetoterapia, vai ter uma parte aqui, ó, por que e como a água magnetizada traz benefícios. Você vê aqui duas imagens. Nessa imagem aqui, a molécula da água está desordenada, né? Depois de passar pelo campo magnético do aparelho, né, que está ali atuando no momento no recipiente, essa água vai se magnetizar, né? Então essa molécula vai se reorganizar, ou seja, um dos fatores que você vai perceber na água é a questão da água mais leve e mais diurética devido à ação magnética na água. Então, isso aí, né? O Silosimol conseguiu promover uma água magnetizada, uma água ionizada, uma água hexagonal, né? Que muitas pessoas procuram isso, água ionizada, água hexagonal, uma água que vai atuar nos radicais livres do seu corpo. E a outra função dele é promover a questão da acidez, da alcalinização corporal. Lembrando, muitas pessoas acham que o Silosimol ele tem o objetivo de elevar a pH da água, mas ele não tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de magnetizar a água, tornar a água mais leve, mais diurética, né? Ou seja, as funções que nós estamos comentando aqui agora. Então, nesse processo de alcalinização corporal, ele ocorre devido ao fato dessa água estar magnetizada, estar ionizada, estar hexagonal.
É uma água que vai hidratar o seu corpo. Então, todo esse conjunto aí, ele consegue hidratar o seu corpo. Ele consegue alcalinizar o seu corpo. Você pode fazer uma comparação com o limão. O limão ele é um fruto extremamente ácido. Não é isso? Nós sabemos disso. Porém, quando ingerido no organismo, ele se torna alcalino. Ou seja, é um alimento alcalinizante. Ou seja, assim como alimentos, como frutos e verduras. O mesmo caso ocorre com água magnetizada. É também uma água alcalinizante. No seu organismo se torna alcalina. Então ela vai promover uma alcalinização do seu sangue. Esse que é o ponto fundamental. Porque se você pegar rótulo de água mineral e comparar, né, os pHs, você vai verificar que ela está na parte ácida, né? Porque a escala do pH ela vai de 0 a 14. Não sei se dá para enxergar daí. 0 a 14. Em 7 ele é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 ele é alcalino. Então, a água que você dá ao seu corpo geralmente é ácida, é abaixo de 7. Então, seu sangue tem um pH por volta de 7,35. Quando você bebe uma água ácida, o seu corpo vai ter que corrigir esse pH aí, para chegar de 5 para 7. Lembrando que a escala do pH ela é logarítmica, ou seja, vamos supor que seu pH, que sua água, a água tá, a água que você bebeu, vamos supor que a água que você bebeu está por volta de 7. Desculpa. Vamos supor que a água que você bebeu está por volta de 5, né? O seu pH. Então está em 5. Tem que chegar até 7, não é isso? Então o seu corpo vai ter que fazer essa correção aí. Lembrando que a escala é, como eu falei, logarítmica, ou seja, para chegar de 5, tem que chegar para 6 e 7. Então quando ele vai de 5 para 6, ó, você multiplica por 10. De 6 para 7, mais 10. Então 10 vezes 10, 100. Ou seja, é uma água 10 vezes mais ácida do que o seu corpo necessitaria. Então imagine o esforço tremendo que seu corpo tem que fazer para estar corrigindo esse pH aí, né? Então, para conseguir corrigir o pH, o corpo geralmente ele recorre a minerais do corpo. No caso, ele recorre à maior fonte de cálcio do nosso corpo, no caso são nossos ossos. Então, ele para conseguir equilibrar o pH, ele retira cálcio dos ossos, né, e consegue corrigir esse pH no organismo. Por isso que, com o passar dos anos, as pessoas sofrem de osteoporose. E aí você entra com o nosso panfleto, né? O fim da osteoporose. Se constatou que pessoas que fazem uso do xilocimol não vão ter osteoporose, né? Então, pessoal, né, esse processo de alcalinização corporal aí, você vai falar dessa forma, né? E vale a pena salientar um ponto, né? Alcalino é diferente de alcalinizante. Ou seja, vamos tentar explicar. Uma água alcalina é uma água que, de fato, se você medir o pH da água, ela dá alcalina. E uma água alcalinizante, ela pode ser ácida, porém no seu corpo ele é alcalino, como o caso do limão. Ele é um alimento ácido, né, que no seu corpo se torna alcalino. Então, de forma similar, ocorre com água magnetizada, né? Então, pessoal, quando o xilocimol consegue fazer essas 4 funções que nós comentamos aí, ele vai proporcionar ao seu corpo condições melhores de trabalho. Então, consequentemente, sua saúde estabiliza com o tempo. Lembrando que esse resultado não é rápido, né? Depende também do consumo do cliente. Ele tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia para se ter o resultado esperado, né? Então, seu corpo trabalhando melhor, claro que sua saúde vai estabilizar a sua saúde. Normal, né? É uma consequência, né? Então, finalmente, você vai perguntar para o cliente se ele teve alguma dúvida, né? Geralmente, ele vai perguntar alguma coisa, se ele vai tentar responder à medida possível. Se não souber, fala que vai responder depois, mas tenta sempre responder da melhor forma, né? E um outro ponto, você vai verificar a saúde da família, né? Através da ficha de anamnese, que é uma ficha que ela tem por volta de 50 doenças, que você vai perguntando, né? Por exemplo, acidez no estômago. Quem tem o pai, a mãe, o filho, cada pessoa da família, lá vai ter o espaço para cada pessoa da família responder. Então você vai perguntar doença a doença
E se ele, que ele for te falando, minha filha sente acidez, a minha mulher sente a pressão alta, você vai marcando lá, né? E logo depois desse preenchimento da ficha, você vai fazer os testes, né, das funções para constatar os efeitos da água. E aí, primeiro, você dá para o cliente beber a água magnetizada. Primeiro, a água que está com o silocimol. Vale a pena salientar que o cliente não vai perceber gosto, nem cheiro, nem nada. É leveza. Então, frise bem. Meu amigo, a minha amiga, você vai perceber apenas uma leveza na água. Então, beba suavemente, uns 5 goles seguidos. Não procure gosto, beba normalmente sua água. E logo em seguida, você já deixa preparado o copo com água sem magnetizar. Que assim que ele acabar de beber os 5 goles, você dá outra água a ele. E aí ele vai perceber essa leveza na água magnetizada. E aí você prova uma das funções. O outro teste, né, a questão da alcalinização, você faz uma comparação com o limão. Você vai pegar primeiro o limão que está sob o silocimol, primeiro, o limão que está acima do silocimol, vai espremer um pouco do limão em uma colher, acho que umas 5 ou 6 gotas, e vai dar para o cliente provar. Logo em seguida, você coloca o limão que está fora, a outra banda do limão, né? Você dividiu o limão ao meio. Uma parte você vai dar para ele provar e outra parte vai deixar fora. E ele vai beber, vai provar desse limão, desse outro limão que está fora do silocimol. Ele vai perceber que esse limão, ele está ácido. O primeiro limão estava azedo apenas. E o segundo está ácido e azedo. Ou seja, você comprova também a questão da acidez, né? Então a gente consegue perceber, a gente consegue comprovar para ele duas funções, né? No caso, a questão, como eu falei, da leveza e do limão. A outra é a questão dos metais pesados que ele vai ver ao longo do tempo. Se o seu silocimol de uso estiver com essas manchas como está o meu, é interessante que você já mostre a ele como vai ficar futuramente, né? E ensina como limpar. No caso, pode limpar com limão puro ou vinagre tinto, deixa ele imerso durante 24 horas até limpar. Se não sair, repete tudo de novo, deixa ele no limão ou no vinagre tinto durante 24 horas. Depois dos testes, você vai provar, você vai mostrar para ele depoimentos de clientes. Você vai selecionar alguns depoimentos, por exemplo, com pressão alta, diabetes, coisas mais corriqueiras, né? E de posse desse depoimento, você vai mostrar a ele um vídeo que tem relação com a doença mais grave que você percebeu na ficha de anamnese. Ou seja, você vai direcionar o vídeo para ele. Vai mostrar, né, benefício que ele pode, que as pessoas tiveram e que ele também pode ter. E a partir daí, fechar a venda, né? Vai tirar as dúvidas, ou seja, você mostrou para o cliente a teoria, um pouco da teoria do produto, você mostrou para o cliente testes, você mostrou para o cliente depoimentos de pessoas que já utilizam o silocimol, ou seja, ele viu, ele sentiu, ele ouviu, você está mexendo com os sentidos dele, então você vai focar agora, você já conseguiu convencer ele dessa forma, agora basta convencê-lo na venda, né? E aí você vai puxar seu talão e vai mostrar para ele, né, o nosso talão de produtos. Geralmente eles perguntam um pouco, é caro tal. Você vai falar, não, nosso produto ele tem 30 anos de durabilidade, não tem manutenção e é um produto que pode ser parcelado, né? Você pode parcelar no cartão de crédito, a empresa faz esse parcelamento e o produto vai ficar na mão dele na hora. Aí se ele falar, ele continua caro, você fala, meu amigo, quanto custa a sua saúde? Tem preço? Ele vai falar que não, claro, né? Nossa saúde não tem preço. E aí, partir para um abraço, fechar a venda e só alegria. Então, meus amigos, eu espero ter ajudado vocês a trabalhar, né? A ensinado mais um pouco da forma que eu faço para vender o silocimol. Mas é basicamente isso aí, né? Eu falar um pouco, vocês podem também estudar mais e melhorar isso que eu falei aqui, ou mudar a ordem, como vocês preferirem. Pode ficar à vontade, é que só foi um norte, né, para vocês, né, seguirem e terem sucesso nas suas vendas aí. Qualquer dúvida, você sabe meu telefone, sabe meu e-mail, é só ligar, eu estou sempre à disposição, ok? Obrigado, eu sou Danilo de Jesus Pinto, distribuidor Timol. Eu sou Danilo de Jesus Pinto
ID 6485. Um abraço, tchau, tchau.